Uma das placas mais contestadas dos últimos tempos, 4060 Ti. Pois é, cara, me surpreendi. Eu vou te mostrar tudo que essa placa entrega nesse vídeo. Vem comigo. A nossa 4060 Ti do fabricante Gigabyte, o PCB é o Gaming OC, tá? Ela possui 4.352 núcleos, 136 termos, 48 hops. Essa placa veio com 8 GB de VRAM no barramento de 128 bits e muito criticada por isso. Todo mundo esperava, né, um upgrade de VRAM, o que infelizmente não aconteceu. E a gente teve até um downgrade, né? O downgrade foi no 128 bits e também a gente teve um downgrade porque ela veio 8x. Então ela veio uma construção mais simples e no 3.0 costuma perder performance nessa situação, tá? A banda dela é de 288 gigabits, eu utilizei o driver 536.40. A caixa da placa eu gostei, achei uma caixa bonita, Gigabyte, tá? De parabéns, tá? O verso dessa caixa mostra ali, né, um diferencial, né, que a fan tem uma das fãs que roda em sentido contrário, né, e fazendo aí uma otimização ali na exaustão da parte de trás do PCB. Ela vem com RGB na logo 10 GB, um RGB discreto, e também ela traz uma proteção de backplate de metal, tá, pessoal? Bom, a plaquinha é uma plaquinha triple fan, no entanto, é uma placa compacta, ela tem 281 milímetros por 117. Gostei da placa, cara, achei o design dela interessante, né? Esses riscos, né? Gostei do design da placa. Ela é toda de plástico, tá? Essa parte aí, um plástico bem rígido. E a altura dela, ela é 2 slots e meio, mais ou menos. É uma placa muito exagerada. O conector dela é de 8 pinos. A Gigabyte, ela recomenda para esse modelo você utilizar uma fonte de 500 watts. Então o consumo da placa, nos meus testes, deu uma média de 145 watts, tá? Ela chega num consumo máximo aí que eu registrei de 170 watts, mas isso é raro, tá? Fica muito ali 140, 150 watts, realmente um consumo interessante. É tradicional, né? E não, é bem tradicional. Dois DisplayPort, dois HDMIs, né? Interessante também neles mudarem isso. O acabamento traseiro também eu curti. E a questão da temperatura, ela operou numa temperatura que eu achei bem satisfatória, batendo ali 72 graus de máxima. A média que ela registrou foi 65 graus. É uma placa bem silenciosa. Ela também tem duas versões de BIOS, o modo silencioso e o modo AC. A diferença é mínima, tá? Então, melhor deixar no modo AC mesmo, tá, pessoal? E a nossa bancada de testes é composta pelo Ryzen 7 5800X 3D, B550M Plus ASUS duas memórias de Acer 3200 L16 de 16 GB, então a gente trabalha com 32 GB de RAM em dual. O SSD é o Mi-Roll 7400 MB por segundo e a fonte é da XPG, a Core Hector 850 Gold. A Plague Tale Requiem, a gente testa 1080p nativo, que é o super sample em ultra qualidade do jogo. Estou considerando nativo, tá? Então nós temos 71 contra 73, dois quadros a diferença a favor do 4.0. A gente brinca com Ray Tracing, que aliás é só na sombra, é extremamente mal implementado. No caso aí nós vamos brincar com o DLSS 2, tá? Que é o tradicional, a gente tem 54 contra 58, 4 quadros de vantagem para o PCI 4.0. Brincando agora com DLSS 3, né, que é o Frame Generation, né, a gente vai tentar chegar no sonhado 60, a gente chegou a mais de 90 quadros, uma diferença de 6 quadros, né, a favor do PCI 4.0, e é assim bizarro a evolução do DLSS 3. Você praticamente dobra a taxa de quadros que a gente tem em DLSS 2, realmente incrível. Quad HD Ultra
quad nativo, né, que é esse super sempre em ultra qualidade que a gente está considerando. E temos aí 49 versus 50, não tem diferença do 4.0, um quadro apenas a gente nem considera, né, isso aí é empate. E a gente testou também o alto, o preset alto padrão nesse ultra qualidade, que consideramos agora como nativo. E nós temos 56 versus 57, um quadro tanto na mínima quanto na média, então não tem diferença para o 4.0 nesse cenário. E o Ray Tracing com DLSS 3, né, que é o Frame Generation, será que a gente vai conseguir brincar em Quad HD a 60 e a gente conseguiu 67? E a questão aqui também não tem diferença para o 4.0, inclusive na oscilação de rodada está até melhor o 3.0 na mínima, né? Então, mais uma vez, a gente destaca o DLSS 3, realmente assim, ele dá um ganho absurdo de desempenho. Assassin's Valhalla 1080p nativo, preset altíssimo, que é o Ultra do jogo. Você tem o PCI 3.0 118 contra 120, então nós temos dois quadros. E no 1% a gente tem 3 quadros de diferença. Quad HD nativo, também no preset altíssimo, né? Que é o Ultra do jogo, a gente tem 87 contra 88, um quadro. E na mínima, no 1%, a diferença é de 3 quadros. Eu estou observando que em Quad, né, a diferença do 4.0 tem sido menor. E a diferença no geral não é grande, né? Mas nesse jogo a gente teve uma diferença melhor na estabilidade. Callisto Protocol 1080p ultra padrão do jogo, tá? Ele seta o FSR, não tem DLSS, só que a gente desativa, tá? Pra gente trazer para você 1080p nativo. Tá aí na tela 83 contra 87, 4 quadros representando 4.8% de diferença, tá? Ativando o Ray Tracing, a gente, nesse preset Ultra, a gente ativa o FSR no qualidade. Então nós temos 62 contra 64, só apenas dois quadros. Então é interessante, né? O Ray Tracing 4.0 já não fez tanta diferença como estava fazendo. Infelizmente esse jogo não tem DLSS, é uma pena isso, né, cara? Até um absurdo isso, ele ter só FSR, eu acho uma bad. E a gente testa também Quad HD nativo no preset Ultra e me surpreendi, cara. Olha a força dessa placa, 68 quadros e um empate também do 4.0, placa muito forte. Ativando o Ray Tracing, a gente tem que ativar novamente o FSR no qualidade, a gente teve 55 contra 57 e observa o 1%, né? O 1%, cara, foi muito melhor no 4.0. Então, na rasterização com a de HD, ela fez e sobra, né? Dá para rodar de boa. No Ray Tracing tem que ativar o FSR e o 4.0 brilhou no 1%. Cyberpunk 1080p, ultra padrão do jogo com as texturas no alto. Na tela para você, 100 quadros. Olha a força da 4060 Ti. O 4.0 fez um diferencial no 1%, bem melhor, né? Agora brincando com o Ray Tracing em 1080p, a gente ativa o DLSS tradicional, que é o 2, qualidade, então nós temos 79 quadros, 1% um pouco melhor para o 4.0, se repete, né, o cenário de estabilidade, brincando com DLSS 3, e agora? Que ele é chamado como Frame Generation. A gente tem 121 quadros contra 124, né? O 4.0 dando um bustzinho, né? Fazendo uma diferençazinha. E a gente observa um ganho de performance simplesmente de 50% ativando o Frame Generation, ou seja, o DLSS 3, incrível. Quad HD ultra padrão, né, no nativo, tá? E olha só, ela faz quad nativo ultra 60 quadros. Cara, impressionante isso, cara. Impressionante. Brincando com o Ray Tracing DLSS 2, a gente tem 49 quadros. Realmente um jogo muito pesado, o Ray Tracing também está no Ultra, né? Ela deu uma sentida, mas dá para jogar 60 com DLSS 3? Será que é possível? Olha isso, cara.
Cara, incrível o que o DLSS 3 faz, cara, incrível, assim, é espetacular, cara, espetacular essa tecnologia. E você consegue, ó, Quad HD com DLSS 3, você consegue brincar com uma estabilidade maior do que praticamente nativo ali, cara, no Ultra, que é uma coisa assim, é insano o que o DLSS 3 faz nesse jogo. Dead Space Remake 1080p nativo com Ray Tracing, tá, pessoal? Nós temos aí na tela para vocês 89 contra 97, aqui uma diferença alta de 8 quadros a favor do 4.0. Quad HD nativo, Ultra com Ray Tracing a gente fez também, e Quad HD é quase um empate. O ganho que a gente viu no 4.0 realmente foi um ganho muito interessante em Full HD. Quad HD você vê que está bem parelho, né? Então, placa brilhou, dá para brincar nativo mesmo quad. Far Cry 6 1080p, ultra padrão do jogo, com Ray Tracing ativado. Nós temos na tela 101 contra 112, uma boa diferença a favor do 4.0, né, chegando a quase 10%, né, bastante coisa. E Quad HD Ultra com Ray Tracing a gente faz também Quad nativo, tá? A gente tem 80 contra 85, quer dizer, 4.0 ele performou melhor, mas em 1080p o 4.0 deu uma diferença maior e a gente vem acompanhando essa questão do 4.0 dar mais ganho em 1080p. God of War, o deus da guerra, 1080p ultra padrão do jogo, a gente tem 87 contra 89 e é uma diferença pequena a favor do 4.0, esse jogo realmente não deu muita diferença. Quad HD nativo nesse preset ultra, a gente tem aí, cara, 70 quadros, você vê 2 quadros de diferença do 4.0 na mínima, né? E mais uma vez, Quad HD meio que fica parelho, né, a situação do 3.0. E a gente observa mais uma vez a 4060 Ti dando show em Quad HD nativo. Hogwarts Legacy, o jogo do bruxo, 1080p nativo, com TA no alto, preset ultra padrão. O 4.0 a diferença de 2 quadros no 1% e de um quadro na média, a diferença pequena a favor do 4.0 e a performance muito boa. E agora, preset alto com Ray Tracing no alto, mas em 1080p nativo, com TA no alto. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha a performance da 4060 Ti me assustou realmente nessa configuração. Voltando para o preset Ultra, ativando o Ray Tracing no Ultra com DLSS 2, a gente tem aí 3 quadros a favor do 4.0, né? Tanto na média quanto na mínima, né? Uma diferença de quase 5%. E ativando o DLSS 3, será que vai dar muita diferença? O Frame Generation, né, o gerador de quadros, preset Ultra, Ray Tracing no Ultra, a gente tem 100 quadros. É uma diferença a favor do 4.0 na mínima, né? Até que na média deu empate. E quando a gente compara o DLSS 2 versus o 3, você vê que é um ganho de mais de 50%. Realmente o DLSS 3 é inovador. Quad HD alto, né? Quad HD nativo, tá? Então nós temos aí 2 quadros em favor do 4.0. Diferença pequena, a gente tem observado que Quad 4.0 não dá muita diferença. Agora o preset Ultra, tá? Quad HD nativo, a gente tem 2 quadros aí a favor do 4.0. Pode ser uma variação de rodada, a diferença também é pequena, né? Agora, brincando com o Ray Tracing nesse Quad Ultra, com DLSS 2, o Ray Tracing no Ultra, a gente tem 48 quadros. A gente tem um empate também no 4.0, né? E ativando o DLSS 3, será que vai dar para jogar? Deu. A gente tem 73 quadros, então é muito interessante a gente observar isso. A gente observa que o DLSS 3 ele consegue ajudar a gente a jogar numa resolução muito maior, com Ray Tracing no talo, o jogo no talo, e você consegue jogar acima dos 60 quadros. E a plaquinha deu show, hein? Ela rodou quad nativo no alto e rodou muito bem. Red Dead 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo, tá, pessoal?
tudo quanto é coisa ligada. E a gente tem na tela para vocês dois quadros de diferença, tanto na média quanto na mínima, a placa fazendo 90 quadros, rodando muito bem. Quad HD nesse preset Ultra, é quad nativo, a gente tem 69 contra 71. Dois quadros apenas na média, um quadro aí na mínima. Esse jogo realmente não deu muita diferença o 4.0, né? E a placa ela é monstra, né? Porque esse Ultra é bem pesado. Ela fez acima de 60 quadros mesmo em Quad HD nativo. Resident Evil 4 Remake 1080p nativo, texturas 2 GB, fios de cabelo no alto, Ray Trace no alto e é 1080p nativo. A gente tem 94 versus 98. A gente tem 4 quadros em favor do 4.0 na mínima e na média, o que representa 4.2%. E realmente assim, a 4060 Ti deu show, rodando muito bem mesmo com Ray Tracing. E Quad HD com Ray Tracing, Quad HD nativo nesse preset, ela fez acima dos 60 quadros, cara, que placa foda. A placa realmente é muito forte. E aqui a gente observa 4 quadros em favor do 4.0 e um quadro na mínima, né? E essa média e esses 4 quadros no 4.0 dá uma diferença de 5.8%. Eu me surpreendi assim, para falar a verdade. Ela rodar com o Ray Tracing Quad HD nativo no preset Ultra realmente me surpreendeu positivamente. Spider-Man 1080p nativo, sem escala de resolução, tudo no Ultra, com Ray Tracing no máximo. E a gente tem uma diferença de 10 quadros a favor do 4.0, um jogo bem sensível, né, ao barramento. E Quad HD, nesse Ultra com Ray Tracing habilitado, a gente tem aí, cara, 7 quadros, o que representa 11.47% a favor, né, do 4.0 e principalmente em Quad HD, né, o 1% no 4.0 foi bem melhor, né? Então é bom a gente pontuar isso, é o jogo que mais deu diferença. The Last of Us 1080p nativo, preset Ultra padrão do jogo. Então nós temos aí para você 60 quadros contra 66, tá? Cara, não é fácil não, esse jogo é bem pesado e a gente tem uma diferença de 6 quadros a favor do 4.0, um jogo também bem sensível ao barramento. E essa diferença representa 10%. Quad HD nesse Ultra, né, Quad HD nativo, a gente não teve uma boa performance. Realmente deixou muito a desejar, acredito por questão de swap, né, um jogo realmente que... A VRAM é um dos poucos jogos ainda no mercado que a VRAM realmente tem muito impacto. Então Quad Ultra realmente não rolou, né? E descendo o preset para o alto, a gente já consegue jogar. Em quad nativo, você vê aí o alto, a gente tem uma diferença de 4 quadros em favor do 4.0, tanto na mínima quanto no 1%, né? E fica realmente bem jogável, né? Já fica dentro dos 60 quase, mas também não tem muita folga, mas a estabilidade é bom a gente falar, principalmente no 4.0. Jogar em Quad HD no alto realmente está bem estável, né? E é Quad nativo, tá, pessoal? Chegamos ao final dos nossos testes, começando as avaliações pelo Ray Tracing. A Plague Tale Requiem, você observa, cara, um ganho de 70% do DLSS 2 para o DLSS 3. Isso é muita coisa, isso é uma coisa tão absurda. É tão absurdo que você consegue jogar em Quad HD, tanto em estabilidade quanto em média, melhor do que usar o DLSS 2 em 1080p. Olha o nível de ganho do DLSS 3. Realmente algo assim de se assustar, né? E Cyberpunk também é mais ou menos um exemplo disso. Aqui o ganho foi de 56,97%, mas você sai de 80 para 120 quadros assim. E mesmo Quad HD Ultra, com Ray Tracing no Ultra, você consegue brincar quase no mesmo nível de performance do DLSS 2 em 1080p. Então o avanço realmente do DLSS 3 ele é sensível, ele é muito perceptível.
Hogwarts deu uma diferença de quase 58%, você sai de 60 e poucos quadros para 100 quadros. E Quad HD a gente consegue jogar no nível, tanto de mínima quanto de média, melhor do que o DLSS 2 em 1080p. Assim, simplesmente absurdo realmente a evolução que traz o DLSS 3, só que é um super sampling, né? É uma escala de resolução inteligente, com a ajuda da inteligência artificial, né? Então não é uma resolução nativa. 1080p, a gente não gosta muito de ativar essas tecnologias. Quad HD é o ideal, né? Já fica bem interessante. A diferença de Quad para a resolução nativa, você ativa DLSS 2 ou 3 em Quad HD para Quad HD nativa, a diferença é pequena. Agora, em 1080p já é mais perceptível uma perda de qualidade gráfica quando a gente ativa o DLSS. E o que eu observei é que o Ray Tracing, essa placa, ela consegue entregar, principalmente com DLSS 3 em Quad HD com Ray Tracing, você consegue uma performance extremamente satisfatória, né? Avaliando os jogos em 1080p no Ultra, todos os jogos, a gente observa que ela tem muita folga para rodar em Full HD. Você vê que tem jogo ali como Assassin's, que é um jogo mais antigo, ela bateu 120 quadros. Você pega Far Cry, que não é um jogo muito pesado, 100 quadros. Dead Space, 100 quadros. O que me assustou foi o Cyberpunk bater 100 quadros, cara. Cyberpunk é um jogo pesado. Resident também, que não é um jogo muito pesado, praticamente 100 quadros, a gente tem 90 quadros o Red Dead, God of War 90 quadros, e isso mostra pra gente que a placa, ela é uma placa para muita longevidade em Full HD. Essa placa em Full HD, cara, ela vai ficar muito tempo ainda. A questão do PCI 4.0, quando a gente pega a média de todos os jogos, a gente encontra aí uma diferença de 4,65% na média, e o 1% que pegou mais, né? O 1% deu uma diferença maior, a gente achou ali 8,19% de ganho rodando em 4.0. Já em Quad HD, a placa me impressionou muito também, porque ela não é recomendada para jogar em Quad, embora não seja recomendado, ela faz bonito e você brinca nativo, qualquer jogo. Pode ser jogo mais pesado atual, jogo mais antigo, você vai brincar com a de HD nativo. Só que os jogos mais atuais, a gente destaca ali o A Plague Tale, né? O Hogwarts e o The Last of Us, você vai rodar no alto, mas é Quad HD nativo. Ou seja, dos 12 jogos, apenas 3 jogos a gente teve que rodar no alto. Caraca, cara, isso é o que, cara? 75% dos jogos a gente conseguiu rodar no Ultra, Quad HD nativo, isso é muita coisa. E o 4.0 em Quad HD, ele não fez tanta diferença, pelo menos na média, deu 3%, deu menos diferença, né? E o 1% manteve os 8%. Então, assim, tentando responder a pergunta, PCI 4.0 faz diferença? Faz. Principalmente na estabilidade. O 3.0 você consegue jogar bem, consegue. Mas se puder rodar no 4.0, você consolida a performance, você tem mais estabilidade, menos stuttering, menos spike, menos queda de quadros. Vale a pena 4060 Ti? Bom, tudo é relacionado ao que o produto entrega versus o preço. Uma coisa é o mercado lá fora, onde o poder de compra é muito maior do que o poder de compra aqui do Brasil. Então, quando o americano faz uma análise, ele faz a análise do que ele consegue comprar dentro do poder requisitivo dele. Infelizmente, a gente que é brasileiro, a gente sofre muito. Então, quando a gente observa a 4060 Ti, ela tem aparecido em promoções até por 2.499. Essa semana agora que passou, ela apareceu por 2.499, exatamente esse modelo que eu testei. Então, o que acontece? A realidade do Brasil é uma coisa, a realidade lá de fora é outra coisa. Essa placa, vocês observaram bem os testes. Full HD, a média que ela entrega é 90 quadros. Cara, vocês têm noção do que é isso?
a gente está falando 50% mais performance dos 60. Ela entrega 90 FPS na maioria dos jogos em Full HD. É a média que ela traz. Quad HD, ela rodou todos os jogos, mesmo os mais pesados em quad nativo. Então é uma placa ainda muito forte. O que acontece? Em Quad HD, ela tem uma média de 70 quadros, mas nós estamos falando de quad nativo. Então é uma placa que hoje ela entrega qualquer jogo alto ou ultra quad nativo numa média de 70 quadros. É uma placa muito forte. E para Full HD, para Full HD, para Full HD, ela vai durar muito tempo. Mas nós estamos falando de anos e anos. Então, assim, a gente tem que avaliar tudo friamente, né? A performance bruta é isso que a gente está descrevendo. Ray Tracing, maravilha, né? Terceira geração já de RT Cores. Então, assim, o Ray Tracing nessa placa, ela dá show. Se eu não me engano, é a terceira geração de RT Core e a quarta de Tensor Core, né? Um negócio assim. Mas a placa, cara, ela no Ray Tracing, ela já roda muito melhor do que a geração 2000 e 3000. Com certeza ela traz uma evolução de arquitetura. Então, se a pessoa quer experimentar o Ray Tracing, ela faz bonito mesmo em Quad HD. E ela tem um diferencial a mais que é o DLSS3. Então, Quad, se você quiser brincar com tudo no máximo, tudo no Ultra com Ray Tracing, você ativa o DLSS 3, ela vai te entregar ali 60, 70 quadros, né? Com relação à produtividade, a trabalho, a placa é muito canhão e ela traz o encoder AV1 completo. Então, para fazer live stream, essa placa é espetacular para você trabalhar, fazer uma renderização, uma edição de vídeo, a placa é muito boa. Então, quando você pega, eu vou voltar de novo, vale a pena? Bom, a performance bruta eu achei muito boa. Ray Tracing, excelente. AV1 completo, né, no encoder e decoder. Então, o que acontece? O que nós temos no mercado brasileiro? Eis a questão, ela tem aparecido por 2.499 a 2.799. Nessa faixa de R$ 2.500 a R$ 2.800 é a melhor opção no meu ponto de vista com relação a placas da NVIDIA, disparado. Por quê? Nessa faixa de preço, o que tem da NVIDIA no Brasil? Né? 3070 não está nessa faixa de preço. Só que essa placa ela é basicamente uma 3070 repaginada. Aí que está a questão, né? Então, quando a gente observa 3080 no Brasil em promoção é 3.800. 3080 não está caindo de preço e a galera fala que está acabando os estoques, né? É o que as lojas falam. Então, assim, 3080, que é um pouco melhor, cadê o preço dela? R$ 1.000 a mais? Nem isso. Às vezes você acha por R$ 1.300 a mais em comparação às promoções atuais de 4060 Ti. Um outro ponto, a 4070, que é a placa mais equilibrada da geração 4000 com relação a VRAM e performance, a 4070 nós estamos falando de R$ 4.000 em promoção. Então você sai de 2.500 a 2.800 para 4.000. Essa é a realidade hoje do Brasil. Daqui um tempo, eu espero que as coisas melhorem para a gente. Hoje, a gente tem essa realidade, que é uma diferença de R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.200 para uma 4070. Isso é muito dinheiro. Então, resumindo, eu já falei em algumas lives, alguns vídeos, que a 4060 Ti, embora seja a placa mais odiada e com razão, porque ela trouxe pouca evolução em comparação à 3060 Ti, será a placa mais disputada e mais desejada pelos brasileiros, não porque a gente quer. Infelizmente é o que a gente pode pagar. É simples, né? Porque é uma diferença de preço alta, não é uma diferença de preço baixa. E muitos não vão conseguir
fazer esse aporte para uma 4070, infelizmente. Será que a 4070 cai de preço? A gente espera que sim, mas tudo é aquilo, é volátil. O mercado é volátil, o preço é volátil. E a realidade de hoje, a 4060 Ti nesses preços promocionais está sim valendo a pena. A placa não é ruim. A bronca nossa é que a gente queria mais e a NVIDIA entregou muito menos. E, pasmem, a diferença da 4060 Ti para a 4070 beira os 30%. Daria, né, senhora NVIDIA, pra encaixar essa placa no meio termo ali, oferecendo um VRAM mais a NVIDIA não fez isso. E agora, como é que vai fazer? Não tem o que fazer. Basicamente, a gente tem essa realidade e a gente precisa conviver com ela. E na minha opinião, se você tá com esse orçamento de R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 2.700, essa placa é uma boa opção. Comente o que você achou, gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, ative os sininhos, aquele abraço, é nóis, até a próxima.